bom, graças a Deus. Legal. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Nós é que agradecemos, professor. É muito bom estar aqui. Uma experiência ótima. É uma honra ter vocês aqui e firmando uma parceria, né? Isso que é Pois importante. é, isso que é bacana. Bom para todo mundo, principalmente para os alunos. Com certeza, né? O nosso grande foco é os alunos. Isso E a mesmo. gente conseguindo ter essa parceria para nós é muito importante, é muito engrandecedor. Para a gente também é, assim, essa troca de aprendizado com os alunos é sempre muito enriquecedor. A gente sabe que no comitê da planta aqui de São José existem projetos bem bacanas, assim, de desenvolvimento de projetos junto com os alunos, sabe? Então é bem legal, é algo que a gente deseja que para esse comitê no futuro, então é bem bacana, assim. Os alunos estão com a mente mais fresca, né, para muita coisa, então tem vários gaps Sim, da produção, assim, que eles levam para a faculdade, aí o professor e mentor, junto com os alunos, desenvolvem projetos, assim, todo mundo ganha. com certeza, André, com certeza, sabe? Eu sempre falo isso para os nossos alunos, que eu venho de fábrica, né? Eu trabalhei 34 anos dentro da Ford. E o que que acontece? A gente tem alguns vícios dentro da fábrica que eles não têm ainda, sabe? Então, Exato. eu brinco muito com eles que nós somos aqueles dinossauros, né? Que muitas coisas nós não estamos prontos para mudar. Sim. Muitas das vezes a gente não está pronto para mudança. E eles não, eles estão entrando com uma cabeça nova, um pensamento novo, pronto Uhum. para mudanças, né? Isso é muito importante, né? Tem Sem alguns dúvida. alunos que comentam que estão preocupados porque não conseguem estágio, porque eles não têm experiência e tal. E eu falo para eles, isso não é o fator principal de você não conseguir estágio, né? A falta de experiência, muitas empresas preferem até. Eu recebo oportunidades de estágio de empresas que eles pedem alunos que ainda não tenham tido uma experiência profissional. É interessante isso, né? Falar isso, mas é a pura verdade. Sim, sim. A Bayer, ela tem um programa, eu confesso que eu não conheço profundamente, mas ela tem uma parceria com colégios de nível ensino médio. Para você ter ideia, então traz os alunos para ter essa primeira experiência com o mercado de trabalho, talvez no futuro ele vá ser um estagiário de nível superior ou não, mas é bem interessante assim a visão da empresa com relação a isso. Aquele garoto, aquela garota de ensino médio não tem experiência nenhuma, né? O primeiro contato. Isso é bem interessante mesmo. Eu conheci particularmente há umas 2 semanas, que no meu time tem um garoto, a Vi, que acho que sabe mais detalhes, eu não sei se você conversou com ele, Vi. Conversei. Ele tem 17 anos, está no ensino médio, ele é de um colégio em São Paulo que tem, são dupla nacionalidade, né? Então eles estudam o português e o alemão. E aí ele entrou agora, né, no nosso time e está fazendo estágio lá e é um projeto super legal da escola porque é um projeto técnico. Então, além dele praticar o alemão, ele também pratica as habilidades técnicas de administração. Então, ele acaba tendo essa formação tanto de ensino médio como técnico em administração também, mais o alemão. Então, assim, é uma super experiência. Bem bacana mesmo. E aqui eu estava até conversando com um pessoal assim, mais do RH mesmo, né? E eles falam que exatamente para a Bahia pregar muito a questão de diversidade, né? A gente sabe que para a gente atrair alunos que realmente sejam públicos diversos, né? A gente precisa ser flexível na hora de exigir, né? Exigir o do estagiário, do candidato, no caso. Então, não faz sentido a gente exigir muito, né? Porque aí a gente vai sempre funilando e acaba sendo o mesmo público. Então, nos últimos processos, eles têm feito algumas ações muito legais, que não sei se já ouviram falar sobre Blind CV, que é colocar o currículo do estagiário, né? Coloca só informações muito necessárias mesmo, exatamente para tirar qualquer tipo de viés que o gestor possa ter na hora de escolher, assim, em relação ao nível da faculdade, para não ter aquele negócio, tem muitos alunos de universidade particular que fica, eu acho que alunos de federal geralmente devem passar muito na frente. Então, todas essas coisas, essas inseguranças que acabam tendo, né, que
podem ser demonstrados ali no currículo, até isso a Bayer tem tentado flexibilizar mesmo, sabe? Para poder atrair o máximo de pessoas, mesmo diversas e públicos diversos. E tem umas histórias bem legais, assim, que eles conseguiram de resultado com isso. Todas essas ações que eles fazem, bem bacana. Muito bacana, parabéns. Um negócio diferente, né? Os nossos alunos realmente eles têm dúvidas em relação a quando vai se candidatar a uma vaga de estágio, que eles estão se candidatando, competindo, né, com escolas estaduais, federais, né? Então eles ficam com receio, né? Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Eu acho que isso é um paradigma que não existe, sabe? No meu modo de pensar, não existe porque eu conheço. Na minha casa, eu tenho uma situação muito parecida com isso. A minha filha fez fez engenharia da computação. Ela enfrentou um processo seletivo na Johnson bastante pesado. E está na Johnson, faz 7, 8 anos que ela está lá. Então, quer dizer, e ela competiu com alunos de Unesp, de Itajubá, de USP, e entrou. Então, quer dizer, eu acho que é mais aquela, né, a pessoa buscar o que quer mesmo, ter aquela meta, né, que consegue chegar em algum lugar. Eu acredito assim, né? Com certeza, o que a gente fala muito hoje realmente são uma questão dos valores, assim, né? Se os valores da pessoa se identificam com os valores da empresa, isso é uma das coisas muito importantes mesmo. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração, principalmente na hora de estágio, assim, né? Eu ainda fico, às vezes, muito de ver estágios que exigem 2 anos de experiência, assim, gente, é um estagiário, né? Realmente precisa baixar muito o nível para conseguir atrair pessoas que queiram se desenvolver, porque o estagiário, ele quer se desenvolver, né? Ele quer aprender. Então, precisa dar oportunidade para isso. Dá mais uns 2 minutinhos aqui, igual a gente fez ontem. Tá bom, perfeito, perfeito. Bom, acho que eu vou dar início aqui, né? Conforme se alguém for chegando, vai se integrando. Perfeito, Ju. Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Agradeço muito, tá? Espero que seja o início de uma grande parceria entre Unital e Bayer, com certeza vai ser. É uma honra ter vocês aqui. Eu, em nome da pró-reitora estudantil, a professora Mayra, agradeço desde já tudo que vocês estão fazendo nessa feira por nós, tá? Um evento que está sendo muito bem visto pelos nossos alunos. Passo para vocês darem início, né? Agradeço muito. Obrigado. Obrigada, professor. Também muito bom para a gente estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, né? Com certeza
A gente quer desenvolver ainda muito mais contato aí com a universidade, com os alunos. Então, o objetivo aqui hoje é realmente que a gente possa ter uma conversa com vocês, ter um bate-papo, que vocês possam tirar as dúvidas, né? Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente com certeza vai responder. Então, boa tarde já a todos. Eu me chamo Júlia, faço parte aqui do time da Bayer, Centro de Serviços em São José dos Campos. Eu tenho 21 anos, trabalho na parte contábil, eu estou me formando em contabilidade e eu estou aqui há um pouco menos de um ano. O escritório daqui vocês vão ver, né, que ele é bem novo, então a maioria dos funcionários acabam sendo também recém-chegados. E faço parte aqui do comitê de universidades, onde a gente realmente busca estreitar o nosso relacionamento com vocês, né, com os alunos. Foi assim que a gente chegou até aqui, que a gente recebeu esse convite do professor Ivair. E um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar as minhas colegas se apresentarem também. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. É uma honra mesmo, uma felicidade enorme poder dividir esse período, esse tempo com vocês, onde a gente vai poder trocar ideias, apresentar um pouquinho da empresa para vocês. Eu tenho 34 anos, eu estou na Bayer também, assim como a Ju, há pouco tempo, porque o Share, como a gente vai mostrar para vocês, ele tem pouco tempo ainda. Mas eu estou no mercado de finanças, dentro da estrutura de finanças, há mais ou menos 17, 18 anos. Passei por empresas como a Redditor, São Luís, uma rede de hospitais. Passei pela Johnson para um projeto na área contábil, depois eu fui para a Embraer e agora eu estou aqui na Bayer. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que seja uma horinha que a gente possa trocar muitas informações, que seja muito bom para vocês. E fiquem à vontade mesmo para interromper a gente durante a apresentação, fazer as suas perguntas. Aproveitem ao máximo essa oportunidade de tirar suas dúvidas. Nenhuma pergunta é boba, nada. A gente está aqui para responder todas as dúvidas mesmo de vocês. Então, assim, gente, apreciem muito e a gente está à disposição de vocês. Oi, pessoal. Eu sou a Vitória. Eu, assim como as meninas, né, entrei há pouco tempo na Bayer. Eu tenho um pouquinho mais de 6 meses. Eu tenho 23 anos. Eu sou formada em Direito e eu trabalho junto com a Andreia na área de impostos. A gente trabalha aí na área tributária. Como as meninas já adiantaram, né, vocês vão conhecer hoje um pouquinho da Bayer, o que ela faz, qual impacto ela tem no mundo. E também o nosso objetivo é apresentar o Share, que é onde nós trabalhamos. O Share, ele é um novo site da Bayer, ele começou recentemente, então por isso todas nós somos novas. E também apresentar um pouquinho dos projetos aí de jovens talentos da Bayer para vocês conhecerem. Isso. Obrigada, meninas. E aí, para a gente começar, né, introduzindo vocês, a Bayer, qual que são os negócios dela, o que ela faz. Não sei se talvez alguns aqui conheçam só alguns produtos, mas a gente queria mostrar um pouquinho para vocês através de um vídeo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Caso tenha algum problema no som, por favor, me avisem. A Bayer acredita que a saúde é um bem de todos e que nenhuma pessoa no planeta deve passar fome. Para transformar seu propósito em realidade, usa a ciência para proporcionar uma vida melhor. Na prática, estamos contribuindo para a produção de alimentos para uma população que não para de crescer, desenvolvendo medicamentos para a cura de doenças e apoiando as pessoas com um autocuidado diário. Há mais de 100 anos no Brasil, a Bayer está presente em 12 estados, com mais de 30 unidades, 6.000 colaboradores e 3 negócios. Com a divisão agrícola, estamos moldando a agricultura para beneficiar agricultores, consumidores e o planeta,
Assim, oferecemos um amplo portfólio de sementes de alto valor, produtos químicos e biológicos para a proteção de cultivos e soluções digitais. Na divisão farmacêutica, estamos transformando a vida dos pacientes e dos profissionais de saúde do mundo todo por meio da pesquisa e do desenvolvimento de medicamentos que atendam às demandas globais de prevenção e tratamento de doenças, com inovação e ciência de ponta, atuando principalmente nas áreas de cardiologia, oncologia, saúde feminina, oftalmologia e hemofilia. E com a Consumer Health, estamos estimulando a transformação da saúde diária das pessoas por meio de produtos para a saúde da pele, fortalecimento da imunidade e outras soluções de autocuidado. Mas a Bayer sabe que para continuar atendendo às necessidades dos clientes e da sociedade, precisa de mais. Por isso, vem intensificando suas ações com base em inovação e transformação digital, essenciais para superar os desafios do século XXI, e sustentabilidade, que é parte integrante da estratégia do nosso negócio. Queremos fazer parte da solução e definimos nossas metas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Temos também o compromisso de apoiar as comunidades onde atuamos por meio de ações de educação e desenvolvimento local. Sabemos que ainda há muito a fazer e que precisamos das melhores pessoas para tudo acontecer. Pessoas que trabalhem com paixão para desafiar os problemas do mundo e trazer soluções inovadoras, que busquem melhorar a cada novo dia, crescendo e se desenvolvendo. Que se expressem e se sintam reconhecidas e valorizadas por quem realmente são. Pessoas que atuem no dia a dia representando nossos valores com liderança, integridade, flexibilidade e eficiência. Pessoas que acreditem na ciência e que busquem incessantemente saúde para todos e fome para ninguém. Bayer, ciência para uma vida melhor. Bom, isso aqui é um pouquinho, então, aqui do que a gente faz, né? Do que a Bayer faz globalmente e aqui no Brasil também, inclusive. E a gente vai passar com um pouquinho mais de detalhes, quais são esses negócios, né? Todos que foram mencionados numa apresentação. A Andrea vai compartilhar aí com vocês. Bom, gente, para começar, nada melhor do que falar sobre um dos principais, se não o principal pilar da Bayer, que é a ciência. É ciência para uma vida melhor. Esse é o nosso lema aqui dentro. Saúde para todos, fome para ninguém. E no contexto que a gente está hoje, né, no cenário que nós vivemos hoje no mundo e no nosso país, é um prazer imenso fazer parte de uma companhia que entende o valor da ciência, que preza por esse pilar e tem isso à frente de todos os seus negócios. Então, hoje, quando a gente vai falar da Bayer para vocês, eu quero que vocês sempre pensem sobre o valor da ciência, né? Tudo que a Bayer faz aqui é prezando sempre pela ciência. E não tem nada mais satisfatório do que estar numa empresa que pensa dessa forma, que usufrui dos avanços tecnológicos para poder atender a população, seja na área da saúde, seja na área da alimentação. Então, muito mais do que fazer uma campanha aqui para vocês da Bayer, é trazer o que nós vivemos aqui mesmo, né? Uma empresa completa desse ponto de vista, tá bom? E assim, gente, como eu disse no começo, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu não estou vendo o chat, mas se as meninas puderem depois me avisarem, se tiver alguma pergunta, ou vocês podem mesmo me interromper, fazer uma pergunta por áudio, não tem problema, tá? Pode passar, Ju. Aqui é a frase que eu já disse para vocês, é um dos pilares também. Nós aqui sempre trabalhamos pensando nisso, que é saúde para todos e fome para ninguém. Eu digo assim, 17 anos de experiência, sabe, gente? Eu penso assim, hoje, quando eu vou escolher uma empresa para trabalhar, eu tenho que entender antes quais são os meus valores, né? Para entender se dá match,
sabe? Se faz sentido, porque nós que trabalhamos principalmente no back-office, a gente não está ali na produção, a gente talvez tenha um pouco de dificuldade de entender o impacto do nosso trabalho. E quando a gente enxerga o nosso valor, a gente começa a procurar empresas similares e começa a entender o valor do seu trabalho, mesmo sendo aqui, eu sou parte de fiscal. Eu sei o quão importante é o meu trabalho para aquela unidade produtiva de semente ou de algum medicamento, funcione, rode, chegue na mesa da pessoa, chegue para o tratamento de um paciente. Então, quando você trabalha numa empresa que preza por isso, é uma satisfação muito grande, tá? Eu gostaria que todo mundo pudesse ter essa visão, então eu gosto muito de falar sobre isso, né? E assim, é incrível quando você chega numa empresa que entende essas duas conexões, né? De saúde e de alimentação. Pode passar, Ju. Vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre os 3 negócios da Bayer, né? Quando a gente pensa em Bayer, geralmente a gente pensa em medicamento, porque é o que mais se fala, né? Se tá na televisão, tá na grande mídia, né? Você pensa em Bayer, você pensa em medicamento. Mas, na verdade, ela atua em 3 mercados diferentes. Na produção de sementes, né? De diversos tipos, no desenvolvimento de medicamentos. E aí eu falo de medicamentos que são mais para tratamentos específicos mesmo, aqueles medicamentos que ficam dentro de hospitais, que você não tem acesso na farmácia, e também tem a área de consumer health, que é aquela que a gente vê na prateleira da farmácia. Bepantol, o Redoxon, alguns exemplos de mercadorias da Bayer. Pode passar, Ju. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a presença da Bayer no mundo, dentro desses 3 negócios que eu acabei de falar para vocês, né? De Crop Science, que são o desenvolvimento de sementes, a área de Pharma e a de Consumer Health. A Bayer, então, ela está presente em 87 países, distribuída em 392 unidades, dentro desses 3 negócios que eu falei para vocês. A gente tem mais de 100 mil colaboradores, e aqui tem alguns números que, se não me engano, eles são de 2019, o que chama muita atenção nesses números é o investimento que ela faz em pesquisa e desenvolvimento, que na verdade, a contraprova do que a gente está falando, né? Que é o pilar da Bayer, a ciência. Não faria sentido se ela levantasse a bandeira da ciência e não tivesse investindo em pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a gente olha os números da empresa, os números consolidados e entende que ela está gastando muito com pesquisa e desenvolvimento, é porque realmente ela acredita e não é só uma cartilha para a gente ler, né? Pode passar, Ju. Por favor. Bom, agora vamos falar de Bayer Brasil, né? Que a princípio é o que mais nos interessa aqui. Ela também tem presença nas 3 divisões aqui no Brasil. Ela está espalhada em 12 estados, tem 30 unidades, mais de 6 mil colaboradores, e um número também bem representativo, tendo em vista que ela tem presença em grandes mercados, como o agrícola e a farmacêutica. Pode passar, Ju. Agora eu vou começar a falar para vocês, e aí se vocês tiverem dúvidas, mais uma vez, tá, gente? Se eu estou falando muito rápido, podem me interromper. Porque agora eu vou começar a falar separadamente de cada uma das unidades de negócio, que é bem interessante, né? Para a gente tirar um pouquinho dessa visão Bayer medicamento, tá? Que ela não é só isso, ainda bem. Vamos lá. Na divisão agrícola, ela basicamente trabalha com desenvolvimento de sementes. É um dos maiores negócios dela dentro da divisão agrícola. Ela desenvolve sementes de soja, algodão, milho e sorgo. Sorgo é uma semente muito parecida com a soja, que é usada na fabricação de ração animal. Então, assim, é uma presença bem grande. Você pensando bem, a Bayer está presente na nossa vida, na minha e na de vocês, em diversos momentos do nosso dia, né? E dentro da divisão agrícola,
não só as sementes, mas ela também trabalha com produtos químicos e biológicos para atender a demanda do agricultor, né? Para proteção do cultivo e tudo mais. E, mais recentemente, tendo em vista todos os desafios aí do mundo, nós somos cada vez mais nesse planeta, então a divisão agrícola ela precisa se aprimorar do ponto de vista tecnológico para atender a demanda do mundo com relação a alimentos, né? Não é segredo para ninguém. Então a Bayer desenvolveu soluções digitais para melhorar o cultivo né, de alimentos. Então ela tem uma empresa chamada Climate, que desenvolve alguns softwares inteligentes que fazem a leitura do cultivo, né, que consegue entregar alguns resultados para o agricultor com relação ao tempo de germinação da semente, tem drones que conseguem fazer o mapeamento da área dele, é bem interessante, gente, bem interessante mesmo, e tem tido os bons resultados assim, para o agricultor, é uma divisão dentro da agrícola que tem uma demanda bem grande, é bem interessante. Pode passar, Ju. Bom, agora a divisão de farma, né? É um dos negócios bem importantes da Bayer. Ela está presente aí na área de cardio, de oftalmo, de oncologia, de saúde feminina, de rádio e hemofilia. Ela é uma das farmacêuticas mais conhecidas do mundo, tanto que quando a gente pensa em Bayer, a gente pensa em saúde, em medicamento, né? Mas muito mais do que aquilo que a gente vê na farmácia, né? Todas essas áreas que eu acabei de citar dentro de farma, elas basicamente são aqueles medicamentos para tratamento dentro de hospitais. Ela tem uma gama muito grande de medicamentos, por exemplo, para tratamento do câncer. Eu já trabalhei na área. Trabalhei muitos anos na Redditor, dentro da tesouraria, mas era para tratamento de oncologia. Então, eu peguei, na época, muita nota, por exemplo, da Bayer. Então, ela tem muito medicamento mesmo. E era um dos principais fornecedores da Redditor, por exemplo. Então, ela tem bastante presença nesse mercado. Pode passar, Ju. Bom, agora é a divisão que a gente mais conhece, que é aquela de prateleira de farmácia, é o famoso Bepantol, maravilhoso. Então, basicamente, essa divisão, elas são todos aqueles produtos de saúde, mas que não precisam de prescrição médica, que você pode chegar na farmácia e fazer aquisição. A vitamina C, Redoxon, Flanax, que é para dor no corpo, entre outros, tá? Mas o mais famoso mesmo é o Bepantol. E é uma das divisões também bem importantes da companhia, sem sombra de dúvidas. E, se eu não me engano, ela tem 2 unidades em São Paulo, plantas produtivas, eu não tenho tanta certeza, mas ela está em constante expansão. Agora, quem vai falar com vocês é a Ju, é você, né, Ju? Sobre o share. Sim. Obrigada, Andréia. De nada. Visão dos negócios da Bayer, né? E aí, aonde a gente aqui, né, administrativo, se encaixa em tudo isso? Aqui entra a parte do share, que é onde a gente trabalha hoje, Centro de Serviços Compartilhados, a gente fala share, em inglês, Shared Service Center, mas dando uma visibilidade um pouquinho para vocês do mundo inteiro, né, onde esses centros de serviços estão presentes também, que não só as unidades produtivas da Bayer, mas também os escritórios administrativos, né? E aí a gente tem espalhado realmente pelo mundo inteiro, tem na Polônia, na Alemanha, na China, Índia, Manila, que é Filipinas, Barcelona, né, lá na Espanha. E aqui na América a gente tem a Costa Rica e, por enquanto, tem o Brasil, que é um braço da Costa Rica, porque a gente ainda está iniciando, então nós não somos oficialmente ainda, vamos dizer assim, um centro de serviços independente, por ser realmente muito novo, né? Então, a gente está no início das atividades, tem muitas atividades que ainda estão sendo absorvidas aqui pelo Share, e tendo uma visibilidade também em relação à quantidade de funcionários, né? Vocês podem ver que nas demais unidades tem uma quantidade bem grande, então, lá na Polônia tem 820, aqui na Alemanha 640, lá em Manila 900 funcionários,
Enfim, e realmente o Brasil é o menor por enquanto, porque a gente está iniciando, e é bem legal, inclusive, a gente ter ter esse parâmetro, porque o share ele tem um percentual de crescimento muito grande, ele tem uma forma, assim, de realmente uma potência de poder crescer nos próximos anos, conforme as atividades forem vindo para cá. Então, com certeza, vão surgir muitas oportunidades legais, vão surgir muitos programas legais aqui dentro do Share, né? Inclusive, aqui está falando que o Brasil hoje tem 140, mas nós já passamos esse número, que esse é um dado de dezembro de 2020, e esse ano já teve muitas contratações, então hoje nós somos quase 190 pessoas aí. E no mundo inteiro a gente totaliza 4.400 funcionários aproximadamente, né? Nos centros de serviços, no caso. Inclusive, ontem a Andréia até fez um ponto, Andréia, se você quiser comentar sobre como que a questão de como surgiu, né? Por que existe o centro de serviços? Acho bem legal eles terem essa visibilidade também. Ah, legal. Legal, Ju, dá para eu explicar assim rapidinho. É que eu não sei se todo mundo entende, assim, na prática, o que é um centro de serviços compartilhados. Então, eu vou explicar brevemente. Se alguém tiver mais alguma informação, fiquem à vontade. Os centros de serviços compartilhados, eles não são uma exclusividade Bayer, tá? Esses centros de serviço, eles na verdade são um movimento das grandes empresas, principalmente as grandes conglomerações, né, de multinacionais, porque existia uma dificuldade muito grande e uma despesa muito grande com funcionários administrativos, né, seja de compras, de contabilidade, finanças, fiscal, geralmente essas áreas, né, de tributário, direito. Por quê? Porque ela tem por exemplo, a Bayer, ela tem 3 unidades de negócio, e geralmente esses funcionários, eles ficavam responsáveis por... tinha um time para Pharma, tinha um time para Crop Science, tinha um time para Consumer Health. Esses profissionais, eles eram muito voltados para aquele negócio, eles não tinham como ter a visão completa do que era a companhia, né? O que ela fazia no contexto geral, né? E surgiu isso de se reunir todos os funcionários que eu costumo dizer que são despesas no balanço, administrativos dentro de um centro de serviços. Então, nós somos uma empresa separada que administra todos os negócios da empresa, né? Todos os negócios operacionais da empresa. Atendemos aos negócios. Hoje a gente fala muito isso, é muito comum dentro do Share, ele existe para atender aos negócios da companhia, tá? Então, não é uma exclusividade da Bayer, é um movimento muito natural, grandes empresas já têm feito isso, é muito bom para nós aqui do Vale entender também que existem grandes empresas que estão trazendo os seus centros de serviço aqui para a região do Vale. Então, é uma coisa bem interessante, é um movimento muito legal, principalmente para quem está se formando nessas áreas, né? E é bem bacana mesmo, gente. A nossa visão, por exemplo, das unidades de negócio da Bayer, ela só é possível porque nós estamos dentro de um centro de serviço compartilhado. Muito provavelmente eu não teria a visão que eu tenho hoje do todo se eu estivesse fora de um centro de serviços. É basicamente isso. Isso. Obrigada, Andréia. Acho que é importante mesmo entender melhor, né, que isso é um padrão já de muitas outras empresas também, para vocês já ficarem de olho nesse tipo de negócio, né, que existe. E aí, falando um pouquinho mais sobre o nosso centro de serviço aqui no Brasil, especificamente, né, localizado aqui em São José dos Campos. Hoje a gente está, então, com 184 funcionários, né, como eu falei, a tendência de crescimento é muito grande ao longo dos anos. Desses 184, 62% são mulheres e 38% são homens. E é legal a gente olhar para esse número, né? Porque a Bayer ela realmente preza muito por diversidade, pela equidade de gênero. Então, hoje a gente olha que existe essa oportunidade muito grande para mulheres, né? Que talvez ainda existe uma desigualdade grande no mercado de trabalho, mas a Bayer realmente preza por essa equidade de gênero. E não é diferente aqui no nosso Share. Tem 3 nacionalidades, pessoas de diferentes lugares, no caso, né? A idade média de 29 anos aqui, isso mostra o quanto a Bayer ela não está preocupada se você é uma pessoa que precisa ter muita experiência para vir para cá.
Eu mesma, né, tive a oportunidade de vir ainda sem a minha graduação completa, exatamente porque a Bayer, ela preza muito pelo desenvolvimento de carreira, né, que é algo que já está destacado aqui também. E como ela quer desenvolver muito funcionário e ela tem planos muito bacanas realmente para você poder crescer profissionalmente em diversas áreas, eles querem pegar pessoas que queiram aprender, né, não necessariamente pessoas que já vêm com uma carga muito grande de aprendizado. Então, é legal a gente olhar, porque a cidade, ela mostra que existem pessoas aí que provavelmente estão começando a carreira, assim como eu. 18% dos funcionários, eles são internos ou terceiros. Então, quando a gente criou aqui o Share, houve oportunidades para as pessoas que já trabalhavam aí espalhadas pelo Brasil, né, que já estavam dentro, ou então que prestavam serviço através de uma empresa terceira, e tiveram oportunidade de vir para cá. Então, hoje, 18% aí dos funcionários também já eram funcionários Bayer. E aqui, por último, tem destacado em relação ao engajamento de pessoas na liderança de comitês e onboardings, né? O que isso mostra? Mais uma vez, mostra como a Bayer ela preza pelo funcionário ser desenvolvido em diversas áreas, e não somente ali na sua atividade técnica, né? E você não precisa, novamente, você não precisa ser um líder, você não precisa ter uma bagagem muito grande. Qualquer um pode entrar em qualquer comitê que você se identifique. E um exemplo é o nosso comitê aqui de universidades, inclusive, né? Nós todas aqui somos recém-chegadas e a gente que esteve à frente aí desse comitê, o que é muito bacana, porque você acaba desenvolvendo outras skills também. Então, isso é bem legal mesmo. Mais para frente, eu ia falar, inclusive, de alguns outros comitês que existem. Mas, afinal, o que a gente faz aqui, né, no centro de serviços? Porque a Andréia falou muito dos nossos negócios e realmente, o centro de serviços, ele é uma área administrativa, né, onde a gente fica, o back office, no caso. Então, aqui dentro do centro de serviços aqui no Brasil, a gente tem hoje Financial Accounting, que é a contabilidade, time que eu faço parte, Tax Operation, que é a parte fiscal, tributária, né, que inclusive a André e a Vitória hoje estão lá, Source to Pay, que são as contas a pagar aí, a gente tem algumas ramificações em relação a contratos, processo invoicing, processo de content, procurement, então tem umas ramificações aí de contas a pagar, que é uma área bem grande também. E a parte de legal, que é onde cuida de compliance, algumas coisas mais burocráticas aí. E a Bayer sabe, né, que para ela ir além, para atender as necessidades dos clientes, da sociedade, para acompanhar hoje o nosso mundo, ela precisa realmente de mais inovação, mais transformação digital e mais sustentabilidade. E esses 3 pilares, eles também são levados no nosso dia a dia, nas nossas atividades. A gente sempre busca otimizar processos, né? Então, isso aqui a gente não vê apenas nos negócios em si, né? Nos negócios da Pharma, da Consumer Health, da Crop, mas também nas atividades de back-office aqui, né? A gente sempre busca ter inovação nos nossos processos, não ser engessado, né? Mas realmente buscar acompanhar hoje as tendências tecnológicas da sociedade. E, né, uma das coisas mais importantes, uma das partes que eu realmente mais gosto aqui, é que a Bayer sabe que para tudo isso ela precisa de pessoas, né? E é por isso que a Bayer valoriza muito, ela tem as suas pessoas como algo realmente essencial para o seu negócio dar continuidade, né? E a gente pode ver que ela preza muito pelo funcionário, que ela preza muito pelas suas pessoas, através um pouquinho, mostrando aqui para vocês, na visibilidade dos benefícios que um funcionário Bayer tem, tá? E no caso, os benefícios, né? Eles estão sustentados por um tripé de equilíbrio, saúde e segurança financeira, que são os reconhecimentos aí. Então, a Bayer entende que para ter pessoas realizadas, engajadas, né, inspiradas mesmo para o seu trabalho, ela também precisa levar algo para ele, né? E é por isso que hoje a gente conta com todos esses benefícios. Aqui na parte de equilíbrio, a gente fala muito em relação ao equilíbrio entre
vida profissional e vida pessoal. Acho que nesse tempo de pandemia, a gente que iniciou, inclusive aqui dentro da pandemia, a gente já iniciou direto no home office, né? Parece uma realidade realmente... Foi uma realidade bem difícil para todos, mas a Bayer com certeza teve uma participação muito grande, olhando para os seus funcionários de forma bem humana mesmo e dando todo o auxílio necessário. Então, nessa parte de equilíbrio, a gente tem uma jornada flexível de trabalho, a gente tem o Short Friday, que a gente chama. Na sexta-feira, a gente sai mais cedo. O home office, que vai continuar não só nesse momento de pandemia, mas depois que a gente voltar para o escritório, vai ter uma flexibilidade na jornada entre trabalhar de casa e trabalhar no escritório. Tem o Conte Comigo, que dá uma assistência social e jurídica para o funcionário. My Day, que você ganha um dia de folga aí no seu aniversário, pelo seu aniversário. Enfim, diversos outros benefícios. Passando aqui para a área de saúde, a gente tem o subsídio de medicamentos, tanto medicamentos Bayer como não Bayer também, medicamentos tarjados, a gente tem desconto em outras marcas, inclusive, e também nos produtos de Consumer Health, Bepantol e tudo mais, a gente também tem um desconto. Assistência médica e odontológica para todos os funcionários. Tem o Conte Comigo, assistência psicológica também, que é muito bacana. A Bayer oferece sessões de terapia, né? Caso o funcionário precise e está passando por algum momento difícil, ela dá essa assistência também. O Gympass, não sei se vocês conhecem, que é um convênio com diversas academias aí da cidade. Você paga, às vezes, menos que a metade do valor de uma mensalidade, realmente estimulando o funcionário a também ter uma vida saudável no âmbito físico também. E as finanças, a gente tem alguns programas de reconhecimento durante o ano, né, destaques de funcionários por algo que ele se destacou, algum pilar, algum valor que ele tem, que o time que vota. Existe Clube Bayer, com parcerias e promoções também. A gente tem o seguro de vida, tem o Prev Bayer, que é uma previdência privada muito bacana. Enfim, então a gente pode ver aqui, né, um pouquinho dos benefícios realmente, e que a gente pode certificar aqui que não está só no papel, a gente realmente tem direito a tudo isso, que é muito bom. E uma das partes também bem importantes de destacar em relação à diversidade, como a Bayer preza pela diversidade mesmo. E aí eu vou compartilhar com vocês um vídeo, que fala um pouquinho sobre essa parte da Bayer, como ela valoriza a diversidade, como ela preza por isso nas suas pessoas, né? E deixa eu ver aqui. Acho que vai sair o som direitinho. Caso tenha algum problema que não esteja escutando, vocês me avisem, por favor. Falar sobre inclusão é entender que soluções podem ser pensadas para transformar a vida das pessoas e que, para isso, precisam ser criadas através de experiências plurais, envolver diferentes visões, ideias e histórias. Incluir é uma prática que precisa ser cultivada todos os dias. É onde encontramos a diversidade como uma aliada. Uma não caminha sem a outra. E sabendo que cada parte é uma pessoa com sua história única, deixá-la se desenvolver livre e incentivar suas particularidades nos fortalece para criar um futuro de possibilidades inovadoras para nós e nossos consumidores finais. Diversas são as nossas singularidades, diferentes são as nossas semelhanças, e é através da inclusão de todas essas experiências que conseguimos nos reinventar em múltiplas composições. Assim, criamos nossa nova identidade de inclusão e diversidade, que representa cada pessoa convergindo o melhor de sua história para um propósito comum. Pensar no futuro é ressignificar o presente, e todos nós fazemos parte dessa transformação. Incluir diferentes vivências e perspectivas é saber que inclusão e diversidade são as forças que nos movem em busca da inovação. Deixa eu parar aqui, voltar para nossa apresentação.
Então, a gente sabe que para a gente poder inovar, que para a gente poder realmente ter visões diferentes e trazer ideias novas, a gente precisa de um público diverso, a gente precisa de funcionários, de uma equipe realmente diversificada. E é por isso que a Bayer ela criou esse IND, né, que é a Inclusão e Diversidade. E dentro dessa identidade, né, a gente tem aqui os nossos grupos de afinidade, que são comitês, que qualquer funcionário pode participar, inclusive nós somos muito incentivados a participar para a gente poder realmente acompanhar essa visão da Bayer, né? Todos os funcionários acompanharem isso de perto mesmo, no dia a dia. Então, a gente tem o primeiro comitê, que é o All-In, que é sobre equidade de gênero, né? Que, inclusive, eu já até comentei antes com vocês, falando aí sobre a oportunidade de, tanto de mulheres como homens, poderem realmente se destacar, não por conta do gênero, mas pelas suas competências. O Infinity, que é a integração de gerações. Blend, que é a comunidade LGBT, que é IA+. Baiafro, representatividade de afrodescendentes. Inclusive, não sei se vocês viram, né, mas no nosso último programa de trainee, que saiu esse ano, foi um programa de trainee realmente voltado para pessoas negras, porque a Bayer ela visa e ela espera que uma porcentagem da liderança seja negra, em busca realmente de ter essa igualdade, né? Que a gente sabe hoje que, por muitos motivos, infelizmente, tem essa desigualdade em empresas, quando a gente olha para uma liderança. Então, ela quer fazer isso de forma muito direta, quer fazer isso de uma forma bem assertiva, e por isso que esse programa de trainee foi voltado apenas para pessoas negras, pensando nisso. E aí tem o Enable também, que é a inclusão de PCDs. E todos eles aqui, a gente pode ver que a Bayer não somente tem um logo falando sobre a IND, né, que é a nossa inclusão e diversidade, mas ela realmente busca constantemente programas que façam com que as pessoas se sintam incluídas, proporcione um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas, independente pelo seu gênero, enfim, pela sua raça. E a gente realmente quer que todas as pessoas sejam parte, todas as pessoas sejam valorizadas pela sua competência, né? E isso é muito bacana, acho que isso é bem legal mesmo para esse novo tempo que a gente está vivendo, né? Isso mostra como a Bayer, ela acompanha mesmo, ela inova em todos os sentidos, não somente no seu produto, mas nas suas pessoas, na sua diversidade, enfim. Vou passar para o próximo. E aí a gente vai falar um pouco aqui dos valores, né? A gente pode resumir os valores da Bayer em uma palavra, que é life. Cada uma dessas letras representa um pilar muito importante, um valor muito importante aqui, que também é muito levado no nosso dia a dia. O primeiro deles é a liderança. A gente acredita que você é responsável por liderar a sua carreira, você é responsável por liderar, né, o seu tempo, o seu dia a dia. E a liderança faz com que o funcionário se desenvolva a si mesmo e a outras pessoas também, né? Então, é aprender a liderar a si mesmo para poder liderar outras pessoas, talvez. O I de integridade, agir de forma sustentável e ser uma referência em tudo aquilo que você faz, construir confiança, ser inclusivo, colaborar e conectar. O F de flexibilidade, e eu acho que já até demonstrei um pouco, né, falando ali na parte de equilíbrio, a gente pode ver como a Bayer ela é muito flexível mesmo com a jornada de cada um, com equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, mas não somente nesse aspecto, mas na flexibilidade em ser digital, de buscar inovações nas atividades, buscar inovações aí no dia a dia, criar valor com o cliente através de novas ideias, através de, enfim, de coisas que realmente saiam ali da curva. Então, exige essa flexibilidade para a gente poder dar ideias e inovar, experimentar, né, como eu já tinha citado anteriormente. E, por último, o E de eficiência, em relação a ser responsável, ser eficiente e ágil, e ser corajoso em empoderar outras pessoas ao seu redor também. E é por tudo isso que na Bayer nós fazemos ciência, como a Andrea citou lá no início,
a ciência que é algo muito importante, muito valorizado, porque a gente sabe que para poder cumprir, né, com tudo aquilo que a gente apresentou, tudo aquilo que a gente falou, os nossos negócios, o nosso dia a dia, a gente precisa de ciência, né, para fazer com que a nossa inovação seja real, para fazer com que a diversidade seja real mesmo. E agora eu vou passar aqui para a gente falar um pouquinho mais também sobre os programas de entrada, né? Os nossos programas Jovens Talentos. Caso tenha alguma dúvida, mais uma vez, vocês podem nos falar. A gente tenta mostrar aí para vocês. Deixa eu apresentar aqui. Já estão vendo a minha tela sobre da outra apresentação? Já sim, Ju, já sim. Gente, agora aproveitem mesmo, façam perguntas. Agora chegou a hora que todo mundo queria, aposto. Se a gente não tiver as respostas, a gente se compromete aí atrás. O professor Ivair aí vai ser a nossa ponte, porque o comitê que nós integramos, o University Relations, ele existe para isso, tá? Para ser a ponte entre o aluno e a Bayer. E o professor Ivair é um parceiraço nosso, então todas as dúvidas que vocês tiverem, agora é a hora, gente. Fiquem à vontade, não fiquem. Isso aí. Obrigada, Andréia. A Vitória pode dar início. Então, gente, agora que as meninas, né, já falaram aí o que a Bayer faz, a André apresentou muito bem e a Ju apresentou o Share para vocês. É muito legal, a gente queria fazer essa apresentação do Share, porque quando as pessoas conhecem a Bayer pela farma, né, ou até mesmo pelo agro, acham que é só essas áreas. E aí o pessoal, às vezes, de contabilidade ou direito, administração como eu, acha que não tem como. E o Share mostra que nós temos também essas áreas dentro da Bayer e é possível essas áreas mais administrativas também ingressarem na Bayer. E agora eu vou apresentar para vocês o projeto Jovens Talentos, que é a parte está todo mundo interessado aí em como, né, faz para entrar numa empresa como essa. Pode passar, Ju. Opa. Pode voltar. Então, primeiro, por que a Bayer? Por que as pessoas sonham em trabalhar na Bayer? A gente não fala nem mais que querem, né? Sonham. A Bayer, ela está numa das empresas mais concorridas nas pesquisas, né? Para que as pessoas tenham vontade de entrar. Nós trouxemos algumas manchetes de notícias de 2019 e 2020, mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que a Bayer está sempre nas primeiras empresas, nas melhores empresas para trabalhar, as empresas dos sonhos dos jovens. Até saiu uma notícia em 2020 na Glassdoor. Eu não sei se vocês conhecem esse site, mas é um site super interessante que mostra tudo de mundo corporativo. Então, se vocês querem pesquisar salário, vagas, posições de empresas, de qualquer tipo de empresa, vocês olhem lá, é bem interessante. Pode passar, Ju. E por que, né, jovens querem escolher a Bayer? Um dos principais motivos na pesquisa é aprendizagem e desenvolvimento constante e realização profissional. E aqui eu vou falar um pouco da minha opinião pessoal, vou abrir um espacinho para falar assim de mim. Quando eu estudava, eu sempre gostei muito de direito tributário na faculdade, então era a matéria que eu mais gostava de estudar. E aí, nos estágios, eu nunca tive oportunidade, porque no Vale é mais difícil nessa área para direito, e eu nunca, né, consegui. Quando eu entrei na Bayer, eu entrei na área tributária de impostos, eu tive um desenvolvimento muito grande. Eu estou aqui há um pouco mais de 6 meses. Eu aprendi muito, de uma forma muito mais específica. Aí hoje eu faço pós e até uma colega minha perguntou se a pós me ajudava no trabalho. Eu falei que era justamente o contrário. A minha aprendizagem no trabalho ela é tão grande, ela é assim, tão constante, que eu entendo muito mais os meus conteúdos da pós com a ajuda do trabalho do que o contrário. E isso me dá uma realização profissional muito grande, porque isso me permite trabalhar no que eu quero. Além disso, tudo que a Ju falou sobre como a Bayer se importa com o bem-estar dos funcionários, todos aqueles benefícios que vocês viram, a importância da diversidade dentro da empresa, isso é muito real. Isso faz com que você se motive a trabalhar, porque você está numa empresa que se preocupa, né, com você, que se preocupa com o seu bem-estar.
Além disso, você consegue ver, por mais que nós estamos, né, na parte de back-office, que as meninas falaram, você consegue ver o impacto do seu trabalho no mundo. Qual é o impacto da empresa no mundo, né? Isso, quando você consegue ver, você também fica motivado. Então, por isso que ela sempre está entre as melhores empresas. Pode passar, Ju. E aí, nesse projeto de Jovens Talentos, nós temos 2 programas. O primeiro é o programa de estágio, e o programa de estágio ele tem como objetivo principal desenvolver as suas capacidades técnicas. Então, você entrando nesse programa, você vai ter não só estágio, né, não vai apenas trabalhar, mas você vai ter treinamento, você vai ter palestras, você vai ter mentoria para desenvolver a sua habilidade técnica na área em que você for trabalhar. O programa de estágio vai ter jornada de 2 anos. Ele é bianual, então as próximas inscrições vão ser em agosto e setembro, mas também ocorre em fevereiro. E a gente não tem muitas informações ainda de como vai ser o programa de estágio para o Share, porque como as meninas disseram, o Share ele tem pouco tempo, né? Ele completou 1 ano agora, então a gente ainda não teve um programa anterior. Mas assim que tiver, a gente vai passar as informações para vocês, né? A gente vai manter contato com o professor Ivair. As inscrições são por site mesmo, é processo interno da Bayer, então não tem parceria com nenhum outro lugar. E o processo é por meio, primeiro você faz as etapas online, então faz testes online, depois uma dinâmica em grupo, painel de negócios e a entrevista final com o gestor até a contratação. Pode passar, Ju. O programa de trainee, ele segue esse mesmo processo seletivo do estágio, é bem parecido, também é bianual, então acontece em meados de agosto e setembro e também de novo em fevereiro. Então vai ter etapas online, dinâmicas em grupo, painel de negócio, entrevista final com o gestor. A diferença é que o programa de trainee é voltado para recém-formados, né? Então, para recém-formados e pessoas que estão no fim aí do curso da faculdade, pode ser qualquer um, não é voltado só para agro, farma, qualquer curso. E a diferença dele é que o programa de trainee da Bayer, ele é voltado para liderança. Então, você vai desenvolver as suas habilidades técnicas da área em que você for trabalhar, mas tem esse quê de liderança. Você vai ter uma mentoria voltado para a liderança. E aí, quando a Ju falou da liderança negra, que nesse ano nós tivemos um programa de trainee voltado, é justamente por isso, porque a Bayer, né, buscando a diversidade, ela queria capacitar lideranças negras para que nós temos na questão da direção da empresa, uma equidade aí de funcionários de todos os tipos. Hoje ele trabalha com uma meta de ter 50% de diretores mulheres, acredito que até alcançou nesse ano, e agora o próximo passo é a liderança negra. E é isso, a nossa apresentação. Reforço, né, que os programas de trainee, eles não temos inscrições abertas, nem programa de estágio de trainee no momento, mas elas estão para abrir aí no final do ano, e assim que tivermos todas as informações, a gente entra em contato com vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário também, podem perguntar. E agora é o momento mesmo de vocês, né, tiver alguma dúvida sobre tudo aquilo que foi falado, não só o processo de estágio, né, que talvez seja o que mais gere curiosidade, mas também qualquer outra dúvida. A gente está abertos aí agora para qualquer uma delas, comentários também. E como que eu faço para receber... bom dia primeiro, né? Como que eu faço para receber algum tipo de aviso, para saber quando que abriu vagas para esse programa de estágio? Você pode, André, sempre acompanhar as redes sociais da Bayer. Se vocês quiserem acompanhar, a Bayer está no LinkedIn, no Instagram. É super interessante, porque além de divulgarem, né, tanto vagas de emprego quanto esses programas dos Jovens Talentos, ela tem diversos projetos super legais. Então, sempre que tem audiência pública sobre questões de saúde, uma delas que teve recentemente, até para passar para vocês, a Bayer ela trabalha com medicamentos para hemofilia, e vai ter uma audiência pública para incluir um medicamento no SUS, que ainda não contém, e aí ela divulga. Quando foi o mês das mulheres, ela fez diversos eventos para palestras, treinamentos para mulheres de liderança e outros assuntos.
Então, assim, está sempre disponível nas redes sociais, mas é legal seguir também, porque ela fala diversas coisas, não só isso. Mas eu vou deixar aqui para vocês no chat um link que tem todas as informações, tanto do programa de trainee quanto de programa de estágio, para vocês lerem com mais calma. E além disso, a gente pode ter, assim, fora o programa mesmo de estágio, pode acontecer de ter vagas pontuais durante o ano de estágio, tá? E aí, nesses casos, é claro, sempre é divulgado externamente, mas aqui a gente sempre vai estar encaminhando também para o professor, né? Para o professor estar compartilhando com vocês todos, os alunos. Eu acho que a Vi caiu. E como a Ju falou, é isso mesmo, tá, André? Existem vários canais, fique ligado. Uma forma muito legal também, porque eu, por exemplo, consegui foi colocar alerta no site, sabe, para receber sempre postagens novas no meu e-mail. Então, porque às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue. Então, você vai receber sempre no seu e-mail. E como o professor Evair colocou aqui no chat, nós, como membros do Comitê de Relações Universitárias, a gente vai sempre mandar para vocês e ele vai postar no núcleo de oportunidades daí da universidade, tá? Então, vão ter aí vários canais para vocês ficarem de olho. Isso. Obrigado, viu? Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão de processo, sobre vagas? Deixa eu ver aqui o chat. Marise fez uma pergunta bem interessante, que está bem no contexto do que eu vivi, tá, Marise? Ela coloca assim, se a empresa também incentiva a recolocação no mercado de quem já está há mais tempo ou procurando reiniciar a carreira? Sim, sim. Eu, por exemplo, já tenho 17 anos de mercado e eu estava empregada à época que a Bayer me procurou. Esse é um outro viés que a Bayer tenta não levar em consideração no momento de um processo seletivo. Existem empresas que nem chamam se você tiver empregado, né? Então, eu estava trabalhando, eu estava numa empresa muito bem colocada no Vale, que é a Embraer, e ainda assim ela me procurou. Eu, na verdade, me candidatei e ela depois me entrou em contato comigo e a gente começou o processo seletivo. E ao longo dessas entrevistas, Marise, os gestores e o pessoal do RH sempre me fizeram essa pergunta, né, sobre o porquê fazer esse movimento agora, tal, e eles estão abertos a esse tipo de diálogo, desde que você consiga colocar isso de uma forma bem clara para eles, né? Qual é a sua necessidade do momento, por que essa empresa, por que esse movimento nesse momento, mas não é em nenhum momento impeditivo, tá? Você estar empregada, você querer fazer, ou, enfim, já está há um tempo no mercado, enfim, isso de fato não é impeditivo, tá? Eu digo por experiência própria, e outros colegas também de área vieram de outras empresas, então, fazendo movimentos muitas vezes até horizontais, tá? Então, assim, não tem nenhum impeditivo de fato, tá bom? Respondi a sua pergunta. Uma coisa bem legal também, André, que não somente vagas assim, mas eu ouvi também de programas de estágio mesmo, as pessoas que decidiram começar uma carreira totalmente diferente, e aí estão numa faculdade totalmente diferente daquilo que seguiu, né, depois de muito tempo. E a gente tem estagiários aqui de 36 anos, acho que a pessoa tinha, que estava começando do zero mesmo, uma nova carreira. E aí, como eu falei lá no início, que hoje a Bayer ela trabalha com o Blind CV, tá? Que realmente, como a Andrea comentou, eles deixam... Isso não é relevante na hora de um gestor selecionar as pessoas que vão passando aí pelas etapas. Então, por exemplo, uma das coisas é em relação à idade, tá? Eles não levam em consideração mesmo a idade da pessoa, qual que é
quais são os históricos dela. Ela quer conhecer mesmo você, quer saber se os seus valores batem com os valores da empresa. Então, com certeza, tem uma grande oportunidade de recolocação e um início de carreira, talvez, né, totalmente diferente daquilo que você já tem de experiência. A Bayer está aberta mesmo para isso. Uma coisa que você falou, Ju, que eu acho que até responde a pergunta da Alana. A Alana falou qual ponto da minha formação eu preciso me atentar, que a Bayer preconiza. E foi a Alana respondendo a sua pergunta o que a Júlia falou. A Bayer valoriza muito se os seus valores estão de acordo com os valores da empresa. Então, não é nem o ponto da sua formação. Não é, talvez, se você tem a graduação ou o mestrado, mas sim a questão dos valores, se estão de acordo com a empresa. É isso que ela vai preconizar aí num processo seletivo. E assim, Alana, complementando o que as meninas falaram, que é exatamente isso mesmo, uma super dica que eu deixo aqui, não só para a Alana, mas para todo mundo, gente, quando se vocês forem passar por um processo, seja na Bayer ou em qualquer outra companhia, mas pensando aqui em Bayer, tá, levantando a bandeira da empresa onde a gente trabalha, procure sempre conhecê-la, né? Missão, visão, valores. Aqui na Bayer, a gente, até na apresentação, deixou e explicou bem claro, a Ju respondeu, apresentou muito bem, os pilares do LIFE. Então, Alana e todo mundo que tiver interesse, pesquisem depois, né? Aqueles skills dentro das letrinhas L, I, F, E, é isso que os gestores vão avaliar no momento da entrevista, porque é aquilo que ela procura, né? Lógico que existem, né? E a Vi colocou muito bem isso, os skills técnicos, mas o que vai mais pesar é se você se encaixa dentro dos valores LIFE, tá? Respondi? Ah, legal. Estudem, gente, de verdade, os valores LIFE, de verdade. Faz muita diferença. Ah, e não menos importante, o inglês. Pesa bastante também, gente. Pelo menos aqui é um pré-requisito. Então, tem que ter um inglês, pelo menos ali para você passar na entrevista. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente se atrapalha, tal, mas assim, precisa. E entender e conhecer a empresa, de fato, né? Depende, Alana, pode ser intermediário, pode ser avançado, depende da posição, né? Aí tem que ser mais de acordo com a vaga mesmo. Na verdade, tem vagas que não. O programa de estágio, eu acho que a Vitória encaminhou o link aqui, né? O inglês não é um pré-requisito no programa de estágio, tá? A gente tem posições que não precisam, inclusive, assim, na planta que a gente tem aqui, na planta produtiva mesmo, tem muitas posições que não precisam do inglês. Verdade. Falando de care, né? Falando de centro de serviços, que é da onde a gente está hoje, como vocês viram, é muito global. Então, hoje, por exemplo, a gente tem muito contato com a Costa Rica, e a gente acaba tendo que usar o inglês muitas vezes. Só que tem posições que estão abrindo com inglês básico. Inclusive, para a próxima seleção que for ter, vocês vão ver que isso não vai ser um requisito, tá? Então, podem ficar bem tranquilos. E, além disso, a Bayer, ela disponibiliza uma ferramenta para a gente estudar, né? Que a gente está com a English Life, se não me engano. Então, a Bayer, ela facilita isso para o funcionário. Porque, assim, por mais que você vai entrar, talvez, com o inglês básico, né? Que você está bem no início ali, a Bayer quer que você se desenvolva, porque vai que você se interessa, você quer subir para cargos, muitas vezes, que vão precisar exigir um pouco mais, ela disponibiliza essa ferramenta para o funcionário se desenvolver, tá? Mas não necessariamente precisa do inglês, tem muitas posições que não precisam, e ele vai depender muito, realmente, do que a vaga está pedindo, né? Mas é importante também, se você tem oportunidade, eu acho que é sempre bom. Sim, sim. Pensando numa empresa de nível global, é importante sim, mas é verdade, Ju, não são todas as posições. Pensando aqui no fiscal, talvez sim. Não para todas também, mas é bem importante. Acho que a Petra fez uma pergunta, a unidade do SHARE aceita pessoas de áreas mais administrativas? Não necessariamente, nós temos diversas formações. Por exemplo, na área de compras tem N formações. Depende da área que você quer trabalhar, né?
porque as atividades elas são mais administrativas, de fato, mas a formação não é um impeditivo. Tem engenheiros, deixa eu ver, na minha área tem uma pessoa de IT que trabalha com impostos, por exemplo, fez uma especialização e trabalha com impostos hoje, né? E aí, para o agro, eu acredito, de fato, que tenha que ser mais na unidade produtiva, tá? Que daí eles têm lá alguns departamentos de desenvolvimento, não só na fábrica, né? Mas mais para o escritório também, mas daí é mais nas unidades de produção mesmo e não no share, eu acredito. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. É só uma última dúvida. Não, claro. Ainda com relação ao processo seletivo. Eu sei que o processo seletivo da Bayer eu não sei se a palavra certa é vinculado, mas quando, igual o site que vocês acabaram de disponibilizar para a gente, ele é encaminhado para a companhia de talentos, né, para a CIA de talentos. Quem realmente analisa os meus dados? É a CIA de talentos ou é a Bayer? Olha, depende da posição. As meninas me corrigem se eu estiver errada, eu não tenho muita informação com relação a essa triagem. Uhum. Mas, para minha posição, por exemplo, dentro de Tex, eu sei que a triagem inicial é feita pela companhia de talentos em paralelo com a Bayer, tanto que todas as entrevistas elas são passadas para o RH da Bayer e eles fazem ali a triagem final mesmo, de fato. Mas é muito importante, porque a gente está falando de sistema, tá? A gente entender um pouquinho do sistema, porque como é muita gente se candidatando, eles têm um sistema que já faz uma filtragem. Então, assim, por exemplo, você vai se candidatar para uma vaga que você tem os skills, só que no seu currículo você não coloca aquelas palavras-chave. Gente, isso é sério mesmo. Então, quando o sistema filtra, ele não vai puxar você, porque você não colocou aquela palavrinha. Por incrível que pareça, eu tenho colegas da área de IT que me orientaram muito com relação a isso. Quando eu estava procurando outra posição, eu fazia N cadastros, assim, e nunca era chamada. Eu falava, gente, mas não é possível, eu tinha todos os skills. Eles falaram, Andréia, você tem que colocar a palavra exata que está lá na publicação da vaga. Se você colocar uma palavra diferente, o sistema não vai entender e não vai puxar você. Entendeu? Aham, sim, entendi. Eu acabei perguntando isso porque o seu caso é o mesmo meu caso. Eu já fiz vários processos seletivos da Bayer mesmo pela companhia de talentos e eu percebo que eu tenho as características que são requeridas, mas eu nunca sou chamada. Por isso que eu perguntei se é a Bayer ou se é a companhia de talentos. Não, então Obrigada. tenta isso, sabe? Tenta se atente à descrição da vaga e coloca aquelas palavras-chave mesmo. Uhum. Porque às vezes a gente coloca no currículo algo similar e aí o sistema ele trabalha para fazer essa filtragem, porque se você for pensar humanamente, elas não conseguiriam fazer essa triagem, Ah, sim, aham, com certeza. tá bom? Muito obrigada, gente. E as únicas unidades que trabalham com agro aqui na região de São Paulo é Paulínia e tem mais alguma outra? Vocês sabem me dizer? Tem sim. Inclusive é uma filial minha, que minha sim, né? Que eu faço a apuração de impostos dela, tá? Uhum. Ela fica no interior de São Paulo. Deixa eu só confirmar o nome da cidade mesmo, porque aqui, falando de ICMS e IPI, a gente se atenta mais ao estado do que à cidade de fato. Mas eu Uhum. vou abrir um arquivo aqui para você, ó. Já falo já onde ela fica. Ai, Ipuã. Ah, tá bom. Ipuã. Ela é uma unidade produtiva Uhum. da área de agro, faz sementes de soja. Tá bom, então. Obrigada, Tá viu? bom? De nada. A gente pode até tentar, né, mais para frente, levar essa dúvida um pouco do pro RH mesmo, né, para ver se eles têm uma resposta mais assertiva com relação a essa questão sistêmica, né, entre companhia de talentos e Bayer. Talvez eles possam falar ainda com mais clareza. A gente pode trazer para vocês também mais para frente. A gente vai atrás de material e manda para o professor Ivair, né, Ju? Acho Uhum. legal, bem interessante entender isso mesmo. Mais alguma dúvida aí no chat sobre o processo, sobre a Bayer?
De nada, Petri. É um prazer imenso estar aqui. O professor vai estar na ligação ainda. Aí tá, né? Sim, Professor, estou mais sim. algum comentário adicional? Minha internet está horrível, tá? A hora do almoço é fantástico, né? Acho que todo mundo usa internet na hora do almoço. Eu já corri para todos os cantos da casa, mas tudo bem. Tudo bem. Legal, tá? Este que está sendo, que vocês estão apresentando, está ficando gravado, tá? E isso Legal. vai estar disponibilizado para os alunos, tá? Porque nós sabemos que o nosso maior público é pós, não é ao vivo, sabe? É interessante, mas nós estamos tendo, eu já tenho uma certa experiência com eventos da universidade, que no momento você tem um acesso pequeno, mas depois, como fica disponibilizado no site da universidade, o acesso é enorme, sabe? Assim, que dá um resultado muito grande. Então, não Legal. fiquem tristes, não, porque vocês vão ver que vai ter bastante acesso. Depois eu até disponibilizo para vocês os acessos, tá bom? Quantos acessos que nós tivemos, talvez, porque é interessante, eu não sei se vocês trabalham desse jeito, mas é legal a gente fazer um relatório depois, tal, tudo certinho, quanto que foi acessado, quanto que não foi, né? Sim, Eu legal. tenho esta meta na universidade, então quando eu fizer o meu, eu passo para vocês também, para poder estarmos alinhados com relação a isso. Bem legal, Foi muito professor. bacana. Seria bem interessante para a gente até ter isso como material aqui, né, do comitê. E Acho bem interessante. bacana. Então, Vocês voltam à tarde? Voltamos à tarde. Deus quiser. Tá bom. À tarde não vai ser, não será eu que vou estar, vai ser, acho que é o professor, não sei, não tenho ideia aqui. Tem uma agenda, mas eu acabei esquecendo a agenda. Eu sei que eu vou Sem estar problema, em outro professor. evento, mas por enquanto, muito obrigado por vocês, tá? Agradeço demais, foi um prazer trabalhar com vocês. A universidade daqui uns dias vai estar disponibilizando para vocês uma carta de agradecimento, tá? Que nós fazemos, tá? Em nome da reitora. Então, a gente vai se conversando, né? Eu tenho o contato de vocês agora, a gente vai se conversando. Tem um menino aqui Legal. tem alguém fazendo uma pergunta para mim, né? Tá vendo? Até eu estou participando. Que ele está perguntando para mim de qual departamento que eu sou, porque aqui em Taubaté a Unital é dividida em várias, não é um polo só, sabe? São vários departamentos. Legal. Então, bom, a gente volta à tarde, né, para a última palestra. E aí, caso os alunos que estejam assistindo depois tiverem alguma dúvida, sempre podem encaminhar para o professor Ivair, porque ele vai ser nosso canal aí. Foi um prazer, gente, estar aqui com Prazer. vocês. E quem está aqui, por favor, divulguem. Nosso último horário é às 5. Chama o pessoal, vai ser bem legal a gente trocar ideias, tá bom? Obrigada, gente. É horário de almoço, imagino todo mundo com fome. Todo mundo com fome. Tchau, Obrigada, tchau, pessoal. obrigado. Tchau. Obrigada, Obrigado. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.